Na manhã desta sexta-feira, a nossa equipe de reportagens da TV Guaporei conversou com Cauane Pescada, ela que inclusive é digital influencer aqui em Pontes de Lacerda, e falou sobre a condenação do locutor Simão Pedro da Silva Cruz, conhecido também popularmente como Da Silva aqui em nosso município. Ela falou sobre a condenação, sobre também toda essa questão envolvendo aí a questão de agressão que teve no passado com o locutor Da Silva. Ela falou na entrevista coletiva também sobre a decisão judicial que foi deferida pela doutora Jéssica Kutzer, da terceira vara criminal aqui de Pontes e Lacerda, que condenou aí o Da Silva a 1 mês e 5 dias de detenção, além de 17 dias de prisão simples pelos crimes vias de fato, ameaça contra a influenciadora digital Cauane Pescada. Vamos acompanhar então o que ela disse em entrevista coletiva sobre esse caso na manhã desta sexta-feira aqui em Pontes e Lacerda. Eu não o processei. O Ministério Público moveu essa causa, ele foi julgado e condenado. Na época eu fiz um boletim de ocorrência, entrei com a medida protetiva, porque é o que a lei ampara todas as mulheres, né? E nisso o Ministério Público, com todas as provas concretas, né, moveu a ação, onde ele foi julgado e condenado, tá? Agora, Cauane, vocês tiveram um relacionamento no passado? Você se lembra de quanto tempo, meses ou ano? Foram poucos, 3 meses, né? Inclusive após esse curto relacionamento, coisa pouca, né? A gente encerrou e eu tive um outro relacionamento, onde foi que começou as ameaças, né? Que ele falava que tinha vontade de atropelar o namorado, né? Onde eu comecei a me sentir insegura, onde eu ainda trabalhava com ele e foi na hora que eu pedi para sair. E o acontecido foi na casa dele, onde ele falou que iria assinar minha carteira, né? Mas infelizmente não foi concretizado essa assinatura aí da carteira. No fato, lá no local, na residência, igual você citou, tinha outras pessoas? Sim, tinha outras pessoas, sim. Uma delas testemunhou, né? E o que ele fez lá dentro foi feito na cozinha, né? E o meu desespero maior era morrer ali naquele momento. Cauane, você, por trabalhar com o Da Silva na época, se sentia intimidada por ele? Sim, muitas vezes, né? Ele fazia pequenas ameaças, o apelido que ele me deu na época era Paniquete, né? E em determinados momentos ele fixava os olhos na gente e nos seguia com os olhares, né? Então isso vinha cada dia mais crescendo o medo, né? Porque todas as mulheres diariamente sofrem com isso. Após esse episódio, Cauane, depois que aconteceu isso, vocês voltaram novamente a ficar, tiveram outros contatos após esse dia? Não, eu acho que eu vou usar até a fala dele, né? Falar é fácil, quero ver provar. Eu provei na justiça, ele foi julgado e condenado. Lembrando mais uma vez que não foi eu que o processei, né? Fiz boletim de ocorrência, entrei com a medida protetiva, o que a lei libera para nós mulheres, né, que todas são julgadas, porque às vezes a gente não toma essas atitudes. Muitas mulheres não têm a oportunidade, né, de ser amparada pela justiça. Muitas mulheres morrem, gente, diariamente com isso. Então eu acho que quando vocês dão palco para um condenado, vocês estão dizendo que isso pode acontecer. Isso é legal. Há alguma coisa de política por trás de tudo isso? Como você disse, a sentença quem deu foi a justiça. As pessoas que acham que isso é política estão bem equivocados, né? Porque esse processo, isso aconteceu há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás eu nem sabia o que iria acontecer. Eu não sabia se o meu pai estaria vivo ou não, como ele cita, como ele fala. Há 4 anos atrás, nem ele sabia que ele era um pré-candidato. Então, quem está fazendo aí politicagem é ele, usando de uma pauta de suma importância para todas as mulheres que são agredidas, que são violentadas, que não têm a oportunidade, né, de recorrer à justiça. São mulheres que não conseguem abrir a boca para falar porque não têm onde morar, que são oprimidas dentro da sua própria casa, às vezes com o medo e receio de não ter o apoio da família, com crianças pequenas que não têm para onde ir e aonde recorrer. As pessoas que realmente estão dando palco para um criminoso que foi condenado, para mim é uma crueldade imensa, porque só vive isso, só sente isso quem já passou. Mesmo com a medida protetiva, você se sentia coagida, ameaçada quando se deparava com o Da Silva? Sim, inúmeras vezes.
inúmeras vezes, porque ele trabalhava na TV e eu trabalho com marketing digital aqui dentro da cidade, todo mundo sabe, né? Eu trabalho com várias empresas, várias inaugurações de empresas onde nós fomos chamados. Eu deixava ele fazer primeiro para depois fazer o meu trabalho, porque realmente eu evitava contato. Eu não tenho que ter contato com uma pessoa que eu tenho uma medida protetiva, onde que eu tenho medo, onde que a pessoa passa em determinados locais e fixa o olhar para você e te deixa com medo. E isso acontece com muitas mulheres, muitas mulheres. Cauane, em relação ao processo, logo após a instauração do inquérito policial, você acompanhou todo o processo? Como é que você recebeu a notícia da condenação? Eu só fui intimada em novembro de 2023, tendo em vista que eu fiz o BO, entrei com a medida protetiva e nem eu sabia que ele tinha sido aí processado, que o Ministério Público tinha pegado essa causa. Foi numa manhã de quarta-feira que eu recebi uma ligação onde eu fui intimada a depor. Então eu não o processei. E em novembro de 2023 teve a primeira audiência e eu pedi para ele, foi uma audiência online, onde eu pedi por gentileza que ele não estivesse presente na hora que eu falasse com o juiz e com a juíza, né, que estava lá no momento, pelo simples fato dele fixar os olhos em mim, porque o olhar dele transmite insegurança e medo. Você hoje está satisfeita, depois de ter passado por toda essa situação, com essa decisão? A justiça foi feita, né? A justiça foi feita, mas é doloroso você saber que ele provavelmente pode cumprir com só a tornozeleira, 30 e poucos dias, né? E dá um respaldo aí bem grande mesmo. Tem mulheres que não têm oportunidade, né? Tem mulheres que sofreram traumas imensos, tem mulheres que não estão aqui para saber o que é justiça. Agora, Cauane, muitos se perguntam o porquê que você registrou o boletim de ocorrência ano seguinte, 6 meses após. Por que se demorou esse tempo? Tem data para denunciar? Não, é que assim, a pergunta é por que você demorou tempo para responder, para registrar o boletim de ocorrência, se você tinha sofrido agressão naquela época? Porque ele continuava com olhares no meio da rua, trazendo insegurança para a gente. Então a mulher em si, ela não tem uma data específica para denunciar. A mulher que sofre isso, ela não tem uma data para dizer que agora eu tenho coragem. Eu já fui agredida em um outro relacionamento. Então, para mim ter uma coragem agora de denunciar e falar isso para as mulheres continuarem com a força delas, para ter o apoio da família, para as pessoas, quando a mulher em si falar que está acontecendo algo dentro de um relacionamento, as mulheres realmente procurar ajuda, procurar um apoio. Hoje aqui no batalhão nós temos uma sala específica para essa Lei Maria da Penha, onde vocês, mulheres que sofrem tanto abuso psicológico, tanto violência e também patrimonial, vocês têm um apoio dentro da Polícia Militar aqui em Pontes Lacerda. Cauane, na época que você registrou o boletim de ocorrência, você fez corpo de delito, todos esses procedimentos? Tá tudo no processo. Se vocês quiserem, lembrando que é um processo público, tá, gente? Qualquer pessoa pode ter acesso nesse processo. Se vocês quiserem número, tem como vocês colocarem lá o CPF do condenado. Vocês podem entrar e é um processo público. Eu não movi o processo, né? O Ministério Público pegou a causa, ele foi julgado e condenado.